E dando sequência ao programa Gente Legal, e como foi em 2015, não vai ser diferente agora em 2016. O nosso quadro que foi um sucesso, já tem uns 2 meses que está no ar, o quadro Estudos Bíblicos com Luiz Fontes, está sendo um sucesso. As pessoas estão acompanhando não só pelo programa, mas também pela internet. E nós vamos estar em 2016, com certeza, dando sequência a esses estudos bíblicos. Está aqui conosco mais uma vez Luiz Fontes. Obrigado pelo carinho e olha, um 2016 muito abençoado para o senhor. Para você também, para todos aqueles que nos assistem, espero que seja um tempo de edificação, onde possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. E neste ano de 2016, já começando o ano, agora no mês de janeiro, Luiz, eu gostaria de falar muito sobre um livro que poucas pessoas falam sobre ele, mas que tem uma importância muito grande. Às vezes tem algum telespectador que às vezes nem o conhece a história, que é o profeta Malaquias. Podemos falar sobre esse livro e vou adiante. O que na verdade, qual é o contexto que ele ocupa para a edificação da igreja? Quem foi Malaquias? Muito bom, Paulo. Este é um dos livros mais impressionantes do Antigo Testamento, embora ele não está aqui simplesmente colocado como o último livro da Bíblia, mas muito mais do que ocupar dentro do cânon sagrado como o último livro do Antigo Testamento. Mas eu quero falar para você e para todos que nos assistem que este livro escrito pelo profeta Malaquias, este livro ele segue ali aquela história do tempo de Neemias. Para você entender Malaquias, você tem que ler os 2 últimos capítulos de Neemias, o capítulo 12 e o capítulo 13. Quando você lê o capítulo 12 de Neemias, você tem um grande mover de Deus. Você vai ver que todo o trabalho de Deus por meio de Esdras e Neemias, que foi o processo da restauração, quando Zorobabel e Josué vieram da Babilônia para restaurar a casa de Deus, os muros e a cidade. Então nós temos todos esses personagens. Veio Zorobabel e Josué, depois veio Esdras e depois Neemias. E aqui nós temos, no capítulo 12 do livro de Neemias, toda a restauração concluída, o culto concluído, o louvor, a adoração, todos os serviços. Mas quando você lê o capítulo 3 de Neemias, você já vê um momento de declínio. Aí você vê que o povo está declinando em relação à fé, o povo está agora esfriando no seu amor, no seu serviço. Aí você vai vendo a degradação no capítulo 13. Entendi. O livro de Malaquias, ele continua a partir desse capítulo 13 do livro de Neemias. Vamos falar então o que este livro ele representa, foi até a pergunta que eu te disse no início, para o contexto da edificação da igreja. Sim, ótimo. Muito bem, Paulo. Quando você estuda Malaquias, você vai ver que esse livro ele tem 7 sentenças. E cada uma dessas sentenças, elas dizem respeito à vida da igreja. Como, por exemplo, nós vemos aqui no capítulo 1, o versículo 6, você vai ver a primeira sentença, que é a questão da profanação. Depois, no capítulo 1 ainda, os versículos 8 e 9, você vai ver o assunto sobre a profanação do culto a Deus. Então nós vamos ver a primeira sentença, uma profanação no sentido geral de todas as coisas, a banalização. Depois nós vemos a segunda, que é o trajo do culto a Deus. Aí depois você vai ver a terceira sentença, que é a mesquinharia, é a avareza, quando o povo estava retendo nas ofertas e no serviço a Deus. No capítulo 1 ainda, versículo 13, nós temos a canseira no serviço, o povo estava enfadado em servir a Deus. A quinta sentença, eles estavam tratando a seriedade e a santidade de Deus como uma coisa banal. Aí nós temos a sexta, que está no capítulo 3, versículos 8 a 11, sobre o dízimo, onde eles estavam retendo, roubando, afrontando a Deus daquilo que eles entregavam a Deus. O problema não é que eles não entregavam, é a maneira como eles estavam entregando. Estavam entregando o coxo, doente. E depois tem a última sentença, que é a blasfêmia inconsciente, que está no capítulo 3, versículos 15 a seguir. Então essas 7 sentenças, quando você estuda elas e você as contextualiza em relação à vida da igreja hoje, você ouve aquilo que abre o livro de Malaquias, o oráculo, a palavra de Deus. Veja que esse livro abre com oráculos do Senhor. A carga, o peso de Deus. Então este livro ele tem um forte peso espiritual na edificação da igreja nesses dias. Vamos falar um pouco mais sobre este livro ainda no próximo programa, porque o nosso tempo infelizmente já terminou. Mais uma vez, Luiz, obrigado e vamos estar em 2016
trazendo muitas informações importantíssimas reveladas pelo livro sagrado. Amém. Será um prazer estar aqui com você e poder compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado em nós. O programa Gente Legal segue em sequência com muitas bênçãos para você. O estudo bíblico que você não acompanhou aqui no programa ou os outros antigos, você pode acessar pela internet no canal do YouTube do programa Gente Legal e você vai poder ter acesso a todos os estudos bíblicos de 2015 e também agora iniciando 2016, que com certeza vai ser o melhor ano da sua vida.